Olá, queridos irmãos e amigos que estão assistindo já há muito tempo o nosso programa Tudo pela Graça, que traz sempre mensagens maravilhosas para os nossos corações, entrevistas agradáveis, cantores extraordinários, trazendo para os lares do Brasil, para os meios de comunicação modernos que hoje se tem, aquilo que de bom e de melhor existe neste universo em que servimos a Deus. Hoje nós temos aqui o pastor Raul Júnior e o cantor Alex Lúcio, trazendo mensagem gloriosa para os nossos corações. Este programa está bonito, está edificativo, está agradável. Divulgue, por favor, para a honra e glória de Deus. Obrigado. Tudo pela graça de Deus. Um grande avivamento nos espera, algo novo e diferente está por vir, pois há algo acontecendo na terra. Se levantou uma geração que tem fome e sede de ti. Um grande avivamento nos espera, algo novo e diferente está por vir, pois há algo acontecendo na terra. Se levantou uma geração que tem fome e sede de ti. Se levantou uma geração que tem fome e sede de ti. E a mesma chama que avivou há 200 anos atrás, mande ela sobre nós, faça arder uma vez mais. E os milagres do passado não vão ficar só na história, vão invadir nosso presente, acontecer aqui agora, pois sabemos que tu não mudou. Quem mudou fomos nós, mas o Senhor nos despertou e ouvimos a sua voz dizendo: buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Esse é o nosso clamor, nós vamos te buscar até te encontrar. A mesma chama que avivou há 200 anos atrás, mande ela sobre nós, faça arder uma vez mais. E os milagres do passado não vão ficar só na história, vão invadir nosso presente, acontecer aqui agora, pois sabemos que tu não mudou. Quem mudou fomos nós, mas o Senhor nos despertou e ouvimos a sua voz dizendo: buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Nós cremos, pois tu dissestes: batei a porta
e se abrirá. Nós cremos, pois tu dissestes: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Nós cremos, pois tu dissestes: aquele que busca encontrará. Nós cremos, pois tu dissestes que se nós clamarmos, tu se manifestará. Nós cremos, pois tu dissestes: bater a porta e se abrirá. Nós cremos, pois tu dissestes: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Nós cremos, pois tu dissestes: aquele que busca encontrará. Nós cremos, pois tu dissestes que se nós clamarmos, tu se manifestará. Aviva o Brasil, aviva as nações, aviva a tua igreja, reacende os corações. Aviva o Brasil, aviva as nações, aviva a tua igreja, reacende os corações. Buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Olá, queridos irmãos e amigos, telespectadores do programa Tudo Pela Graça. Tenho aqui como convidado hoje um pastor amigo, colega, né, de suma importância, a maior autoridade de Brasília, depois de todas as outras, né, alto funcionário da Câmara dos Deputados, né, meu amigo pastor Raul Júnior. Tudo bem, Raul? Tudo bem, Tudo bem? Alegria muito grande estar aqui com o meu amigo, uma pessoa pela qual eu tenho uma amizade que tem crescido a cada dia. Eu vou acreditar. E também uma admiração. Muito E a minha obrigado. admiração é pelo espírito empreendedor que este homem tem, já na altura da sua vida, né, que é uma altura bem alta. E a gente tem, nesses tempos, crescido muito em nossa amizade, o nosso relacionamento. Tem sido uma bênção para mim estar com esse meu querido obrigado. amigo, o pastor, doutor, e um monte de coisa mais, Heitor Antônio. Obrigado. Privilégio que ele fez o prefácio do meu livro, Coloniais Humanas, Muita honra. Escatologia, e para mim foi muitíssimo bom e agradável estar com o irmão aqui. O irmão, ele com a igreja? Eu sou da Igreja Batista Vida Nova, lá em Brasília. Nós ficamos sediados ali em Taguatinga Norte. Uhum. E tenho pastoreado já por 30 anos. 30 anos de ministério. Aquela igreja? Não, já estive em 5 igrejas. 5 igrejas. Comecei numa igreja em qual fui pastor auxiliar e depois eu fui pastoreando algumas igrejas batistas. O pessoal me usava muito como salva-vidas lá de igreja que estava muito assim, Já debilitada. aconteceu comigo também. Você sabe o que é isso. Eu sei. É bom que a gente te derruba, hein? Piora. A gente já acaba de derrubar a coisa. E graças a Deus, assim, a minha experiência foi muito positiva. As igrejas pelas quais eu passei cresceram, se desenvolveram, se organizaram. Agora você tem um jeitão. Você não é carioca, não, né? Não sou carioca, não. Eu nasci em Recife, Pernambuco. Ah, você é pernambucano? Sou pernambucano. Mas quando eu tinha 9 anos de idade, toda a minha família mudou para o Rio de Janeiro. Fomos morar inicialmente em Ipanema. Ali na periferia, ali, né? Na periferia. Ali. Eu nem sabia o que significava morar em Ipanema quando eu cheguei aqui, mas ela já existia. Esconde Pirajá com Garcia Dávila ali, bem em cima do lugar onde só mora pobre ali. Em cima da lanchonete Bob's naquela época, Bob's, né? O primeiro Bob's que teve aqui. E depois nós caímos na Real, o lugar era muito pequeno e era muito
caro, então nós mudamos para Del Castilho, Ah, é? onde eu vivi. Zona Sul, Zona Sul. Em Del Castilho eu vivi, Higienópolis, depois Del Castilho, onde eu vivi até quando eu fui para Brasília, quando eu mudei para Brasília em 1985. Mas a verdade, Raul, que o Rio de Janeiro é uma maravilha, né? É um ambiente maravilhoso, as pessoas, a cidade bonita, as igrejas, Sem enfim. dúvida, sem É uma cultura extraordinária. Quem conhece o Brasil, se não conhecer o Rio de Janeiro, está perdendo O 90%. Rio de Janeiro é um local É uma coisa maravilhosa. espetacular, espetacular. Eu tenho muita saudade daqui, principalmente do tempo em que a gente conseguia andar tranquilo na rua. Não, a gente consegue ainda hoje. É só não levar nada. É só não levar nada. E não entrar em lugar errado. E nesse lugar. Ah, sim, o lugar errado, se você entrar, você não sai, né? Ou porque vai gostar, ou porque não vão deixar você sair vivo. Mas você só trabalhou em ministério em Brasília ou por aqui no estado do Rio também? Não. Eu saí daqui muito jovem, né? Saí daqui com sim. 20 anos, ainda não tinha feito teologia, mas era muito envolvido nas associações de adolescente, depois de jovem. Fiz bastante coisa aqui no Rio. Mas fui para Brasília e lá em Brasília foi que eu fiz teologia. Depois que eu me formei, peguei o bacharelado. Eu fiz um outro curso que era um sonho que eu alimentava há muito tempo, que era o curso de jornalismo, comunicação. Me formei, sou jornalista, né? Depois fiz algumas pós-graduações, lá em Brasília mesmo. Você trabalha na Câmara dos Deputados, né? Trabalho na Câmara dos Deputados. Você é funcionário da Câmara. Sou funcionário e trabalho especificamente com a Frente Parlamentar Evangélica. Certo, Frente Parlamentar. Evangélicos ali, só dos deputados ou tem senadores no meio? Tem senadores, temos 15 senadores evangélicos. São sérios, são crentes mesmo, mais ou menos. Bom, não precisa responder não, mas não dá pra só a sua fisionomia já, em parte, já responde, né? É porque não dá pra gente julgar. Não dá né? para julgar, né? E nem ruim, você que está é ali bom. para julgar ninguém, Não né? tô ali pra isso. Mas esse é um problema de cada um, né? Exato. Mas a verdade é que tem gente boa e tem gente mais ou menos, né? Sim, tem pessoas que você sente assim um comprometimento maior com os valores cristãos, com a fé cristã. E tem outros que estão mais comprometidos com as suas denominações, com as suas igrejas. Porque não tem nada errado. Não tem nada errado. Então, assim, eu dou glória a Deus, dou graças a Deus pela existência da Frente Parlamentar Evangélica, por esses deputados, senadores, mal ou bem, eles têm sido ali um instrumento poderoso para que se evite determinados tipos de leis que são propostas, que são extremamente ofensivas à sociedade, aos valores cristãos, Eles à família. influenciam bem mesmo, né? Sim, os assessores estão sempre atentos. Lá mesmo na Frente Parlamentar Evangélica, nós temos arregimentado ali uma força-tarefa para fiscalizar cada projeto que passa pelas comissões. E olha que a gente encontra tanto jabuti ali. Ah, sim. Todos os dias nós temos que tocar o sinal de alerta e nós enviamos um alerta para todos os deputados. Cuidado com esse projeto, vote sim, vote não, porque são projetos que são camuflados muitas vezes. Para você ter uma ideia, meu querido amigo, às vezes um projeto que não tem nada a ver, um projeto que fala sobre, por exemplo, a natureza, sobre a fauna, um projeto que designa uma área para um trabalho ambiental, um propósito ambiental. Aí lá no meio, Eles inserem um artigo lá para... maldoso, né? Maldoso, que vai contra a família, que vai contra os nossos valores. Mas nas medidas provisórias também, a medida provisória é baixada pelo governo, certo? Ela tem um prazo para entrar na pauta para Votação, então votar, ou cair, né? As emendas que eles colocam nas medidas provisórias são perigosas. Também. Nós fiscalizamos tudo. Os assessores são pessoas muito bem preparadas e nós procuramos ficar atentos a tudo. Pouca coisa assim escapa, né? Coisas menos importantes, mas os temas mais importantes não escapam. A gente está sempre de olho lá, verificando cada projeto. A Frente Parlamentar Evangélica tem líderes de expressão nacional nas denominações, né? Não tem? Sim, tem. Quais são os principais? Pessoas que eles são eleitos deputados, né? Por exemplo, uma das assembleias mais fortes do Brasil, né? A Assembleia de Belém, né? Que hoje é liderada lá em Belém, lá em Rio Grande, no Pará, perdão, pelo pastor Samuel Câmara, tem também a Assembleia de Deus de Amazonas, pastoreada pelo pastor Jonatas Câmara,
eles têm uma grande rede de Bancada boa lá. TV e televisão, Boas Novas, e eles, né, têm lá um representante que é o irmão dos dois. Os três são irmãos, que é o deputado Silas Câmara, né? Fora isso, tem o filho do pastor, do missionário Davi Soares, né? Sim. R.R. Soares, perdão. Soares. O deputado Davi Soares é filho dele e é também um parlamentar. A Temos Universal também o tem lá? Marcelo Crivella. A Crivella, que é da Universal, Sim, né? da Universal. E tem muitos outros deputados, só para citar alguns aí que fazem parte de denominações expressivas. Mas, pastor, o irmão faz parte também de uma organização internacional. Sim, eu sou membro do Capital Ministry, sou presidente, agora foi colocado, né, fui nomeado o presidente nacional, eu era só de Brasília, mas agora eu sou o presidente nacional do Capital Ministry, o ministério que nasceu há 30... Capital Ministry, tem grana nesse negócio aí? Capital Ministry, não. Não tem não. Capital, né? Capital, porque eu sei. quer dizer Capitólio. Lá nos Estados Unidos o Congresso chama-se Capitólio. Né? E nós representamos aqui no Brasil esse ministério que tem como função discipulado, evangelismo, capelania para pessoas em condição de autoridade, principalmente parlamentares, porque começou a partir de um trabalho do pastor Ralph Drolliger, que é o nosso presidente mundial, lá no Capitólio, nos Estados Unidos, reunindo com deputados, com senadores. O trabalho cresceu ao longo desses anos. Quando foi no primeiro mandato do presidente Trump, o presidente Trump abriu as portas da Casa Branca. Isso trouxe um impacto muito grande, um conhecimento muito grande para o Capital Ministries, porque se transformou, né, começou a ser chamado do Grupo de Estudo Bíblico da Casa Branca. Então isso fez com que houvesse uma repercussão muito grande. Em 2019, eu fui procurado pelo pastor Ralph e pelo nosso diretor da América Latina, pastor Oscar, né? E ele veio para aqui, para Brasília, por informações de algumas pessoas, ele veio me procurar, me desafiou para esse ministério, nós oramos, fizemos o curso lá em Seattle, nos Estados Unidos, e a partir de então comecei a ser o representante. Vieram aqui, fizemos um lançamento, esteve presente 30 deputados e 5 senadores, inclusive o Flávio Bolsonaro esteve lá conosco, o Eduardo Bolsonaro esteve conosco, no lançamento do Capital Ministry, onde ele me introduziu como o presidente de Brasília. De Brasília. Brasília. Sim, agora que você assumiu. Assumimos a presidência nacional do Capital Ministry. E basicamente é isso, estudos bíblicos. Nós temos estudos bíblicos com alguns parlamentares, mensalmente nós os reunimos, e os estudos que são produzidos pelo pastor Ralph são compartilhados com esses parlamentares. Está lá conosco alguns senadores, alguns deputados que se reúnem conosco, e a gente ali ministra aqueles estudos, tira dúvidas. São estudos voltados especificamente para dar subsídio, suporte para o mandato legislativo. Tivemos muitos... Isso é muito forte nos Estados Unidos, né? Muito forte. A Casa Branca sempre teve assessores evangélicos, né? Sim, sempre. sim. Momentos que mudou de governo para um eixo mais estranho, eles foram colocados em segundo plano. Sim. Mas os grandes presidentes... Eu estava assistindo uma vez uma entrevista com o Reagan, e alguém perguntou a ele, o jornalista perguntou sobre a questão escatológica, fim de mundo, não sei o quê. Ele falou, nós consultamos aqui os pastores que nos dão assessoria, etc. Então, olha só, eles lá não são neófitos, eles lá eles têm uma bandeira da fé que é a segurança daquele governo, e agora a coisa está ficando ainda mais apertada, e ele continua, o presidente dos Estados Unidos continua agarrado nesses princípios, continua agarrado. Você pastoreou 5 igrejas, você está na 5ª atualmente? Essa 5ª foi um trabalho que eu mesmo iniciei. Foi? Apareceu? Exatamente. Há 9 anos atrás, eu saí da igreja onde Tem vaga lá para um pastor desempregado, aposentado? A hora que você aparecer lá, você já está Mas para ganhar bem, ganhar mal não interessa não. Você vai ganhar bem, você vai ganhar tesouros celestiais. Mas eu já tenho esse tesouro, tá corrigido mensalmente. E a sua família, nesse tempo todo de ministério, de atuação, como é a sua família em termos de apoio, não tem apoio? Tem vontade de trocar de mulher? Enfim, vai falando aí. Não, trocar de mulher jamais. Eu estou casado há 31 anos e
Sou muito feliz ao lado da minha esposa, Gislaine. Eu conheci ela em Brasília mesmo. E conheci ela de uma forma inusitada, porque foi logo após a Marcha para Jesus, eu era um dos organizadores, junto com o Valnice Milhomem, e nós fizemos um jantar para poder arrecadar fundos, porque havia tido um déficit. Nós trouxemos muitas atrações para a Marcha para Jesus e tivemos um déficit. O pastor Vilarinho, pastor da Igreja Batista Central de Brasília, nos ajudou a promover esse jantar. E foi num restaurante de uma amiga nossa, e nós estávamos ali organizando, quando a minha princesa chegou. Apareceu. E ali, quando eu olhei para ela... Ela tomou um susto danado. Eu acho que ela tomou um susto, mas eu não, foi agraciado. Eu que tomei um susto, porque quando Olha aí. quando eu a vi pela primeira vez, eu que me assustei, porque veio uma voz clara, audível, dizendo assim, esta é a sua esposa. Quem acredita em que Deus fala, né, entende o que eu estou falando. A possibilidade de se enganar é zero, né? Brincadeira. Impossível. Né? Quantos filhos você tem, pastor? Tenho 2 filhos. 2 filhos. A Sara, que está estudando Direito, muito engajada na igreja, graças a Deus. Participa dos ministérios, Ministério de Louvor, de Mídia. É uma bênção a minha filha, muito dedicada ao Senhor. E o Lucas que hoje vive no Canadá, é enfermeiro lá, mas também bastante engajado nas coisas de Deus, né? O Lucas deve casar esse ano. Então, só tenho esses 2 filhos. Mas, graças a Deus, muitos filhos na fé. Isso é muito bom. Você abriu um trabalho, né? Hoje temos uma igreja muito bem consolidada lá em Brasília, com muitos irmãos, cooperadores. E você é o primeiro pastor dela? Sou o primeiro pastor, mas depois eu ordenei o ministério pastoral, mais 3 casais. Mais 3 casais. E sonho? O que você tem sonhos para o futuro? Eu tenho sonho de nós expandirmos o nosso ministério. Temos o sonho de comprar o prédio onde nós estamos, que nós alugamos já por 9 anos. E já fizemos muitas mudanças nele, muitas reformas, mas agora sentimos o desejo de ter o nosso imóvel próprio. E eu sei que Deus pode abrir grandes portas para isso. E também sonhos de ver a obra crescendo, se multiplicando, de uma forma que a gente venha alcançar não apenas ali aquela região, mas outros países com essa mensagem gloriosa, poderosa do Evangelho. Queremos enviar missionários, queremos nos envolver profundamente em missões. Amém. Temos já um trabalho social bem consistente. Esse final de ano agora fizemos um grande evento onde distribuímos 50 cestas para famílias, cestas básicas para famílias, mas já tivemos outro ano passado, onde foram 300 cestas. Esse ano nós tivemos menos, mas temos procurado levar o amor através de atos de misericórdia. Temos agora um trabalho com jiu-jitsu dentro do templo, onde as crianças vêm aprender jiu-jitsu e nós... Você pratica agora? Eu vou começar agora. Não pratica agora. nada? Não pratico, não. Nunca só faço academia. Eu pratiquei karatê. E dizem, inclusive, que é melhor o karatê do que o cara não ter, né? Eu fiz karatê, mas dá muito trabalho, cansa muito o negócio. Né? Pois eu estou me aventurando agora a entrar no jiu-jitsu. Espero que dê certo esse negócio, que eu não levo muita pancada lá, não chegue no púlpito. Eu tenho um genro que é faixa preta. É mesmo? Jiu-jitsu. Faixa preta. É mesmo? É um perigo brigar com ele. Né? Não quero papo com esse povo, não. Bom, você está lá metido no meio dos políticos, trabalhando. É um parte do seu ministério, aquele trabalho que o irmão realiza lá, eu conheço. Você já foi, assim, picado pela mosquinha azul, um desejo de concorrer a deputado distrital? Em algum momento, sim. Mas depois a gente começa a pensar bem e ver qual é o nosso papel, qual é o nosso foco, quais são os nossos objetivos. E a gente começa a descobrir que os nossos objetivos nada tem a ver com uma candidatura política, né? A gente tem que cair na real e saber para que Deus nos chamou. E eu posso dizer para você com toda convicção, Deus me chamou para ser pastor. E é isso. Para pastorear ovelhas. Não é para ser conferencista, não é para ser grande evangelista, nem ministério de milagres, nada disso. Deus me chamou para pegar a ovelhinha, colocar do lado e tratar e cuidar das feridas, a manifestação tirar os de Deus carrapichos. é dada a cada um para o que for útil. Isso é bíblico, certo? Sim. É Ele quem define onde é que você vai agir e o que é que você vai fazer. Tá? Agora,
dessa conclusão aí, eu quero que você dê uma palavra de consolo, de conforto para o nosso público-alvo, que é o Brasil inteiro. Sim. 5, 10, 15 mil, 20 mil pessoas assistindo você agora. Diz o que Deus tem colocado no seu coração para esse momento. Irmão querido, assim, eu hoje tenho visto como as pessoas têm sentido falta de esperança. As pessoas clamam por esperança. Nós temos vivido uma crise muito grande no Brasil, um país polarizado, as pessoas se odiando como nunca se viu anteriormente. Temos visto um país indo, infelizmente, ladeira abaixo em todos os aspectos, tanto morais como administrativos, quanto humanos e espirituais. Então, nós temos hoje uma crise generalizada, nós temos um mundo em convulsão hoje como nunca vimos antes e muitas vezes falta esperança no coração das pessoas. Mas a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 23, 18, diz assim: deveras haverá bom futuro, haverá um bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Aqueles que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmo 91 diz assim: 1000 cairão ao teu lado para te fazer mal e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então o crente ele vive sempre na perspectiva da graça e da proteção do Senhor. Também o crente ele sabe que a cada manhã, como diz lá em Lamentações, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Então o crente vive sempre na expectativa da misericórdia, da graça e do poder de Deus. Então eu quero trazer para você uma palavra de esperança: confie em Deus, não desanime, volte os teus olhos para o alto. Como diz o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Espere em Deus, confie em Deus. O Senhor tem o melhor para nós. Eu gosto muito do texto quando Paulo diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se isso é verdade, então nós não precisamos ficar preocupados, porque o Senhor, nesse momento, está conspirando em teu favor. Amém. Este é o pastor Raul Júnior, entrevistado de ouro neste momento. Deus abençoe você, sua família e seu ministério. Obrigado. Prazer, uma honra. Voltamos já já. Tudo pela graça de Deus. Olá, queridos irmãos, programa Tudo pela Graça. Chega aquele momento precioso da Bíblia, livro por livro. Pastor Joaquim de Paula Rosa é um homem que ama a Bíblia, ama ao Senhor Jesus, e nós convidamos porque ele é precioso na transmissão dessas informações sobre cada livro. Joaquim, o livro de hoje? O livro de hoje é o Evangelho de João, o quarto e o último evangelho escrito. Porque o quinto evangelho sou eu, o irmão, qualquer uma das pessoas que estão conosco no programa de hoje é o evangelho, o quinto evangelho. É a nossa vida, é aquilo que as pessoas leem. Muitas vezes ela não lê a Bíblia, livro, mas lê a nossa vida. Mas interessante que o livro de João, o Evangelho de João, é teologia pura, né? O livro de João é lindo. Ele, na verdade, como o livro de Gênesis, ele vai lá para a eternidade. Vai. Todos os outros evangelhos estão tratando aqui na história humana. Mas tanto o livro de Gênesis, o primeiro que Moisés escreveu, quanto o Evangelho de João, eles começam lá no trono de Deus, lá no próprio Deus, trazendo o céu para a terra, para a nossa realidade temporal. Então, hoje, nós estamos trabalhando o livro Evangelho de João, que é o quarto evangelho do ponto de vista literário, 21 capítulos, 879 versículos, 1h30 para lê-lo. E esse evangelho é interessante, a estrutura dele é montado em cima de 7 grandes milagres de Jesus, começando com a transformação da água em vinho e terminando lá no final com Jesus andando por sobre as águas. Aliás, ligado com água, e muito interessante, pastor Heitor. Esse evangelho foi escrito, como eu disse, o último lá pelo ano 90 de nossa época, foi escrito de Éfeso, a cidade de Éfeso, que era uma cidade muito famosa. Aliás, nós temos a carta
aos Efésios, vamos chegar lá no futuro, e foi esse evangelho escrito para a cristandade, diferente do evangelho de Mateus, que foi escrito para os judeus, apresentando Jesus como rei dos judeus, diferente de Marcos, que foi escrito para o mundo romano, o mundo político, apresentando Jesus como servo perfeito, diferente de Lucas, que foi escrito para os gregos, apresentando Jesus como o homem perfeito. O Evangelho de João é apresentado, então, para a Igreja de Cristo, mostrando Jesus como o nosso principal, o nosso Salvador e aquele que realmente começou tudo aqui. A palavra-chave desse livro está no capítulo 20, verso 31, já terminando o Evangelho, quando João diz o seguinte: estes milagres, e particularmente os 5 em cima os 7 em cima dos quais ele erige, ele constrói o seu evangelho, diz assim: esses sinais, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus Cristo é o Cristo, que Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo nele como Filho de Deus, tenhais a vida eterna em seu nome. Porque só há vida em Cristo Jesus. Ele mesmo disse nesse próprio evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você está considerando ir para o céu, tem que olhar para Jesus como o Salvador, como o caminho, como a verdade, como a vida, porque ele, na verdade, é a vida. A palavra-chave é crer. E é aquilo que um dia, há 60 anos, exatamente há 60 anos, 1965, eu criei num templo evangélico em Petrópolis, quando, depois de ouvir o evangelho várias vezes e me dizendo que não voltaria mais ali, principalmente nos cultos da noite, mas o Espírito Santo me levou lá até o dia em que eu também criei. E a minha vida mudou, como a sua também, que é meu irmão, minha irmã, mudou, como a sua vida, que ainda está considerando Jesus Cristo, também poderá vir a mudar, mas tudo em Jesus Cristo, aquele que é o Filho de Deus. Jesus é visto nesse livro como aquele que é o Deus eterno, como o Filho do homem, como a pessoa dos últimos dias, como recipiente da graça de Deus. E nós, os seres humanos, somos vistos nesse livro como crendo, que é coisa que eu fiz, que nós, os que participamos desse programa Tudo pela Graça, também fizemos, como aqueles que estão considerando a possibilidade de serem Jesus Cristo devem fazer também. Porque quando nós cremos, nos irmanamos em Cristo e nos tornamos essa comunidade maravilhosa que é a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é fisicamente representativa do reino de Deus, que é atemporal e que é invisível, senão através daquilo que a igreja proclama no mundo inteiro e naquilo que cada um de nós, imitando o nosso Salvador Jesus Cristo, somos o Cristinho, o quinto evangelho desses 4 evangelhos que nós, no programa de hoje, terminamos de dar contas. Graça e paz a todos, que Deus nos abençoe. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Não quero ser mais um na multidão, com os meus olhos vendados e vivendo em ilusão. Deus me chamou pra algo bem maior, eu sei. Ser luz em meio à escuridão. Não quero ser mais um na multidão, com os meus olhos vendados e vivendo em ilusão. Deus nos chamou pra
chuva que cai do céu, teu amor espalharei. Liberdade aos cativos, em teu nome eu levarei. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. E onde mandares eu irei, canal de bênçãos eu serei. Um instrumento vivo em tuas mãos, e ser usado pra curar, para vidas restaurar. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. E as mãos estendidas, eu quero ser um abraço apertado. Eu quero ser a visita inesperada. Eu quero ser um salva-vidas livrando da morte. Eu quero ser as mãos estendidas. Eu quero ser um abraço apertado. Eu quero ser e a visita inesperada, Pai. Eu quero ser um salva-vidas livrando da morte. Eu quero ser, e como a chuva cai do céu, teu amor espalharei. A liberdade aos cativos, em teu nome eu levarei. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. E onde mandares eu irei, canal de bênçãos eu serei. Um instrumento vivo em tuas mãos, e ser usado pra curar, para vidas restaurar. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Ok. Programa Tudo Pela Graça recebe hoje aqui um cantor fabuloso, Alex Lúcio. Um prazer estar aqui. Prazer é meu receber você. Que voz é essa que você tem, rapaz? Ah, a gente Você encomendou, foi presente de Deus, ou a família orou muito para você sair com essa voz? Presente de Deus. A minha mãe canta. Ela canta minha mãe também? é cantora, os meus irmãos cantam. Aprendi com ela, né? E o dom de Deus, essa voz, tenho lapidado, estudado bastante. Tem uma voz maravilhosa, Assim. rapaz. Sinceramente, olha, você não sei, tem muitas vozes boas que passam aqui, mas você tem uma voz espetacular. Isso é realmente dom de Deus. Você, que relação você tem com o chamado Calçadão de Campo Grande? Calçadão de Campo Grande. O que é isso aí? Foi o lugar onde Deus me lapidou, assim. Foi o lugar onde, hoje eu tenho 20 anos, com 14 aninhos eu comecei a cantar na rua. Ele colocou no meu coração um projeto missionário de cantar ali, e pessoas sendo alcançadas, pessoas recebendo curas, pessoas contando testemunho. E ali foi um tempo onde eu fiquei, né, hoje eu tenho 5, 6 anos ali cantando no Calçadão, e foi lá que eu comecei a compor as minhas músicas, Fogo Arderá, Buscar Meis e Me Achareis. Foi tudo nesse tempo onde ele estava me lapidando ali naquele projeto missionário.
O calçadão de Campo Grande é emblemático, né? Ele é imenso, é fabuloso, é rico, né? Sim. É abundante em São muitas milhares coisas e ali. milhares de pessoas todos os dias Todos ali os dias ali. no calçadão. Você é da Igreja de Deus em Campo Grande, né? Que é uma Isso. igreja imensa, né? Isso. Fabulosa, faz um trabalho significativo naquela localidade, né? Quem é o seu pastor lá? Meu pastor, o pastor Alessandro Malafaia. Ah, você, olha, é ovelha do Alessandro Malafaia. Isso. E aí a igreja Assembleia de Deus de Campo Grande, uma grande igreja com muita estrutura, abençoa bastante o bairro, é muito relevante. E eu sou muito feliz de fazer parte lá. Em que momento você percebeu que a música seria realmente o seu chamado ministerial? Foi ali no calçadão mesmo? Na verdade, com 6 anos de idade eu comecei a tocar, a aprender música. Mas, Com 6 anos? Com 6 aninhos. Que legal. Tocando instrumento de sopro, trompete. Estou com 60 e pouco, não toco nada. Mas ainda dá pra aprender, nunca é tarde pra aprender a tocar, todo mundo consegue se Eu esforçar. tentei tocar consegue. cavaquinho, mas não nos demos bem. Sim. E aí eu comecei, a minha mãe canta, e toda aquela coisa de família, né, em casa. Mas depois que eu comecei a cantar no calçadão, que despertou em mim esse chamado, que eu soube que Deus queria que eu fizesse aquilo. Que Deus me mostrou a direção daquilo que Ele tinha para mim. E foi muito claro isso na época. Eu comecei a investir nisso, entendendo que essa era a direção do Senhor para mim. Ali no calçadão, qual a percepção, qual a aceitação do povo que passa por ali, diante da sua música, com essa voz aí encrenqueira, voz forte para danar? Quando eu falo sobre isso, é algo muito especial. Eu sempre falo que muitas pessoas se levantavam para dizer que eu era doido, o que eu estava fazendo ali, que não tinha motivo nenhum para estar ali, que só estava atrapalhando as pessoas. Mas outras pessoas também se levantaram para dizer, não para, porque tem gente aqui sendo curada, tocada pelo Espírito Santo através da sua voz, e você não pode parar. E eu comecei a entender que o propósito, às vezes, que Deus vai colocar nas nossas vidas é maior do que as dores que nós vamos ter. E eu comecei a fazer, e por mais que tinha muita gente que não gostasse, e tinha bastante. Mas é uma coisa interessante, todas as vezes que a gente faz coisas diferentes, coisas pro reino de Deus, tem sempre alguém chamando essa pessoa de doido. É verdade. Já me chamaram de doido muitas vezes. Tá? Heitor é maluco, glória a Deus. Sou maluco para fazer as coisas de Deus, não importa, né? Então ali no calçadão, ali o povo tinha reação positiva e reação negativa. Mas prevaleceu o positivo. Prevaleceu positivo. Você ainda volta lá para louvar o Senhor? Sim, sim. Eu voltei uma vez recente, por conta própria mesmo, organizei lá mais um evento evangelístico. Hoje eu não consigo ir com tanta frequência, eu ia 3 vezes por semana. Hoje eu não consigo ir com tanta frequência por causa da correria. Agenda, Deus né? tem me feito. Agora é a tal da agenda que escraviza a gente, né? Eu estou viajando o Brasil inteiro. Mas eu voltei lá pela prefeitura também, o evento Viradão Gospel, onde foi em vários lugares do Rio de Janeiro e uma das apresentações foi lá no calçadão. Eu pude voltar lá com toda aquela estrutura e foi muito legal, muito especial. Você está na equipe da gravadora Cell Music atualmente. Como é que é? Como você foi recebido lá? Tudo começou assim, no ano passado, no ano de 2024, onde eles entraram em contato comigo para a gente fazer um projeto, né? O Fogo Arderá já estava sendo conhecido em muitos lugares do Brasil, porque foi uma música que estourou assim, nas redes sociais, nos vídeos curtos, os jovens, muitos já conheciam. E aí a gente entrou nesse projeto de gravar essa canção. Aí a primeira música lançada na Cell Music, o primeiro vídeo da Cell Music, a primeira produção foi o Fogo Arderá. E foi um grande sucesso, assim, foi muito especial. Hoje, os meios de comunicação hoje estão muito céleres, muito acelerados. Verdade. E quando estouram também para valer, né? Bota o céu na sua cabeça, né? E como é que você sentiu esse peso da explosão? Assim, eu não esperava, né? Nunca se espera. Deus pode fazer algo... Quando a gente espera muito, não vem, né? Nunca se espera que algo assim vai acontecer, mas foi muito impactante para mim saber que em pouco tempo o Brasil inteiro conhecia uma música que às vezes eu cantava no calçadão, as pessoas passavam e muitas das vezes não davam atenção. Mas aquela mensagem conseguiu penetrar no coração de muitas pessoas e muito rápido. O poder da internet, o poder da informação nos dias de hoje é incrível. E eu ainda nem tenho noção, e a gente nunca tem noção do tamanho das coisas. E hoje está tudo muito acelerado, a tecnologia explodiu. Hoje você está fazendo uma coisa, hoje parece que é definitiva, amanhã não serve mais. Né? Mudou tudo, é o tempo assim. A ciência se multiplicará, né? Isso é bíblico. E a música é uma coisa muito forte. Continua sendo. A música sempre foi,
desde os tempos bíblicos, ela foi usada para impactar, para tocar ao coração, né? Exato. E aí a letra é a música e a voz. A voz também. A nossa voz é um instrumento de Deus para levar mensagens específicas Verdade. aos corações. Você sente isso? Que a sua voz é uma voz vocacionada? Eu sinto que, além da unção, do chamado, tudo corrobora como a música é como se fosse uma mensagem. Uma música alegre, você dança, uma música triste, você chora. E além disso, todo o arranjo, todos os instrumentos corroboram com isso. E a voz também. E você até passa, os desarranjos também, né? você passa uma mensagem com o jeito de cantar, com a intensidade que você canta. Com a tudo corrobora para uma mensagem e eu sempre coloco o alvo nele, nas coisas Como dele. nascem as suas composições? Você compondo, como é que isso? Nasce como? Você dormindo, sonhando, O que pensando bobagem? Não, né? Não. O que acontece muito parece que Deus escolhe um dia específico. Ele fala, é hoje que você vai compor. Muitas canções foram assim. De uma vez, em poucas, 1 hora, 2 horas, eu recebi ali algo que eu já estava pensando já há um tempo, mas não via nada, e escrever de uma vez. O fogo arderá, por exemplo, eu estava lavando louça e eu só tinha na cabeça um versículo: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Levítico 6,3. E um dia, lavando louça, veio a música inteira e eu escrevi de uma vez, mandei áudio para mim mesmo para lembrar da melodia. E assim surgiu essa canção. Então, é muito assim, muito Você está na lista espontâneo. dos 50 do Spotify, né? Isso. O que é isso? Como você se sente nessa lista? É algo especial porque a gente sempre... eu sempre escutei muito louvor, né? Então, junto com os meus irmãos que são muito conhecidos, os cantores, os ministros de Deus, onde eu sempre escutei e poder estar lá entre eles, fazendo parte das playlists, fazendo parte, né, de grandes playlists no Instagram, poder ver isso é muito especial. Estar lá junto com quem eu sempre ouvia todos os dias é muito especial. Até a palavra playlist, né? É uma coisa nova, né? Exato, no muito nosso novo. universo, né? Tem gente por aí que não sabe o que é playlist, toca o quê? Né? Mas que mensagem você deixa para os músicos, para aqueles que estão iniciando, para aqueles que querem fazer isso? Porque isso é vocação de Deus, não é escolha pura e simples, embora nós tenhamos direito de escolher fazer coisas boas. Mas é sobretudo vocação. O que você deixa de mensagem para essa gente jovem aí? A mensagem que eu deixo é que você não desista daquilo que Deus te entregou. Quando Ele entrega algo para nós, esse algo tem um propósito, seja para uma pessoa, para 10, para milhões, não interessa. Se ela alcançar o seu objetivo, nós já fomos mais do que vencedores, nós já obtivemos sucesso em Deus. Não sei se é uma canção, não sei se é uma habilidade para tocar instrumento, não sei se é uma palavra, mas o que Ele te entregou vai alcançar o coração de alguém. Não esconda isso. Leve isso para frente, faça com que a mensagem que Ele te entregou seja conhecida, use os seus dons para que Ele seja conhecido e que Deus seja glorificado através de você. Interessante, porque Deus não chama ninguém à toa. É Ele verdade. tem propósito, porque conhece o coração e sabe da competência. Alex, Deus abençoe você. Leva o evangelho longe com essa voz maravilhosa que você tem. Deus abençoe você e a sua Amém. família, tá? Muito obrigado. Né? Eu que agradeço. Tudo pela graça, recebeu aqui Alex Lúcio. Que voz! Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Tudo pela graça. Chegou o momento gostoso, maravilhoso do Li Gostei. E a gente está lendo, e cada vez mais que leio, mais frases eu cito, resumo, tem mais de 500 frases lá para a gente se divertir. Pelo menos enquanto a gente não acabar com essas frases, todo mundo não acaba. Então vamos anotando as tais para estender o tempo da existência desse mundo. Vamos lá. Um estudo recente feito nos Estados Unidos, eu achei assim, interessante, garante que o lar é um dos lugares mais perigosos para a segurança do homem. É uma citação livre. É uma doideira, mas é mesmo. É o paradoxo, né? Ao mesmo tempo que a gente precisa dele, a gente nasce nele, a gente tem um conforto e um amor em lares saudáveis, que são raridades hoje em dia, também pode se tornar um ambiente beligerante, um ambiente extremamente adoecedor, né? Eu me lembro, pastor Heitor, de uma situação extremamente complexa que uma jovem fez quando eu era ministro de jovens, lá no começo do ministério. Chegou chorosa na igreja e eu falei, mas o que aconteceu? Não, eu estava lá em casa, preparando para sair para a igreja, aí minha mãe veio brigar e na conversa, na briga lá, ela disse, minha filha, você não sabe, mas eu te rejeito desde o meu ventre.
Aquela palavra entrou como uma adaga no coração da menina. Você imagina a insalubridade de uma casa dessa em que a menina ouve essa citação. Essas pessoas não têm como ser felizes Não tem. enquanto essa coisa for sombria sobre suas vidas, né? É verdade. É triste. É triste demais. Gênesis 19:2, a casa do Ló. Uma coisa me chama a atenção ali no começo. Diz que Ló convidou os anjos para entrar na sua casa e os anjos disseram, não, preferimos passar a noite na rua. Eu fico pensando, que tipo de casa é essa que o anjo prefere passar a noite na rua do que dormir na casa? Que coisa, né, pastor? Não foi à toa que eles disseram isso, não. Não foi, a gente viu o fim da história, né? A gente viu a história, né? As coisas ali dentro não eram tão boas. Não eram tão embora boas. ele fosse um homem justo. Isso aí. Justo dentro das proporções aceitáveis para aquele tempo, né? É verdade, mas o problema não, o fato, né? É que a casa não é feita de uma pessoa só. Não. Tinha a esposa, que ficou pelo caminho, tinham as filhas que lá na frente têm ideias que não são nada boas. Nada boa. Né? Então, como era o conjunto da casa do Ló? Não prestava, né? E não às foi vezes à a toa Lares que os assim. anjos não quiseram entrar. Às vezes a lar é assim, que você tem um filho bom, o pai ou a mãe, mas são indivíduos. E o lar é feito de diversas pessoas e aí torna esse perigo muitas vezes. A história daquela família não foi das melhores. Não foi. Embora ele fosse um homem justo. Como alguém começando ao lado do Abraão termina numa Daquela caverna condição. pecaminosamente, pastor Heitor. Que coisa, né? E sendo submetido a coisas horríveis, né? É verdade. De certa forma, não aceitáveis ainda hoje, imagina, para aquele tempo, né? Sim. Foi um jeito que elas usaram ali para... Mas não seria necessário, porque Deus tem o jeito certo para cada problema. Era só sair da caverna Pronto. e casar. Mas eles não pensaram assim. Vamos lá. A próxima. Poucas decepções doem mais do que quando alguém em quem confiamos nos trai deliberadamente. É o Swindoll de novo. Poucas decepções doem mais do que quando alguém em quem confiamos nos trai deliberadamente. Já aconteceu isso contigo? Esse ano ou essa semana? Comigo também. Essa semana não, mas esse ano já. A coisa não é fácil não, né? Ao senhor ver que vira e mexe em um programa, a gente se debate com uma frase em torno desse do eixo. nosso dia a dia, as pessoas com as quais convivemos, né? E até irmãos, ou pelo menos, denominados, tem um carimbo na testa dizendo que eu sou seu irmão, né? É verdade. Mas na prática há uma distância entre ser irmão e ser irmão, né? É verdade. Né? É muito difícil, né, pastor Heitor? Porque do inimigo a gente espera, né? A gente fica atento, não é? Agora, daquele que a gente confia, a gente sempre baixa a guarda. E quando baixa a guarda, a poeirada se torna mais tá forte. tranquilo, né? É meu irmão, né? Meu parente, é isso. E pior quando é irmão e parente, que vem e joga os 4 pés, não 2, são 4 pés no meio do seu peito e você sai roncando, né? E como triste. a gente sente isso, por mais que a Bíblia advirta, por mais que a gente veja nas histórias bíblicas. Você tem um Davi, uma coisa me surpreende na história dele, dentre outras, mas em que o Joabe, ele parente, ele resiste à rebelião do Absalão, ele resiste à questão da transição do reinado do Saul para ele, tá junto com o Davi, ele vai para o Davi nas batalhas, na guerra, tem uma cidade que ele podia colocar a coroa na cabeça, não coloca, chama o Davi, Davi recebe a coroa que o seu é o rei, juntos, mas chega lá no final com Adonias, Davi mete os pés. o Joabe tá junto com ele lá e trai Davi. Que coisa, a vida inteira junto com o Davi e depois trai. Então, eu não sei se o Davi esperava, porque indo lá pelas cenas, o Davi diz, cuidado com o Joabe é cobra velha. Mas o Joabe estava junto com ele. Que coisa, pastor. Mas Davi também fez uma crocodilagem com o general dele, que aqui para nós, né? Que o Urias também não esperava, né? Também não esperava, né? Na verdade, todos aquilo ali precisamos foi... de Deus. E olha que ele era o homem segundo o coração de Deus. Se ele melhorasse um pouco, seria o quê, então? É verdade, né? Que coisa, né? E a verdade é que a ferida dói e só Deus para sarar nossas feridas. O maravilhoso, pastor, é que a Bíblia conta a história dos homens como eles eram e como eles são, não como deveriam, nem gostariam que fossem, e sim como eles eram. E a nossa história também está sendo contada como nós somos. É verdade. Talvez nem exatamente como gostaríamos que fosse, ou que venha a ser contado. Mas a verdade é que o dia a dia na história, no dia a dia, as pessoas cometem
erros, cometem vacilos imperdoáveis. Não que sejam imperdoáveis, porque para ser imperdoáveis tem que ser em absoluto, e não é diante de Deus, não existe o perdão impossível, né? É verdade, mas as consequências elas ficam muitas vezes e doem, não é? E para mim esse ponto que o senhor citou é uma das maiores evidências da Bíblia ser a palavra de Deus, porque qualquer biografia que imprimíssemos, ela seria editada com alguns pormenores e peculiaridades. Porém, a Bíblia é um livro aberto e mostra, o ser humano é assim. E tá precisa acabado. de Deus e está acabado. Não tem nada a esconder. É verdade. Nada a esconder. Mas, em compensação, mostra também a história de homens, como José, por exemplo, um tipo de Cristo, É verdade. né? De vira para um lado, vira para outro. Onde foi que ele errou? Tá bem que ele escarneceu um pouquinho dos irmãos lá no final, eu faria mais. Teria feito mais, né? Mas um camarada, vamos usar uma linguagem relativa, não é absoluta. Impoluto. É verdade. Impoluto. E no fundo, ainda no final, mas acaba perdoando os irmãos, Todo né? mundo. Porque ele podia ter deixado a turma morrer de fome, morrer na prisão. Qualquer canto, era o vice-rei ali, né? Ele Que na mandava prática era ali. quase que o imperador Ele ali no era mundo, né? administrador do Egito. É verdade. E não só salvou o povo dele, mas salvou o povo egípcio também. O Egito teria sumido ali, se não Teria. fosse o governo dele. Teria. José foi um homem emblemático na história mundial. Mundial. E como sofreu, né? Como sofreu. O Zezinho, né? O Zezinho. Mas Deus fez daquele Zezinho grande, mostrando que o poder é de Deus e ele faz com quem quer, onde quiser, ele é soberano. Mais uma. Ao longo da vida sempre precisamos de segundas chances. Ao longo da vida. Suindo? Ao longo da vida sempre precisamos de segundas chances. Você já teve a sua segunda chance? Ah, tive, né? Eu acho que cada momento, né? Principalmente porque enquanto o mundo for mundo e o pecado, a gente estiver lutando contra ele, sempre vai ter uma segunda chance. E independendo de pecados graves, de pecados, digamos assim, significativos, a própria vida faz com que a gente tenha que mudar de ideias, tenha que corrigir caminhos, mesmo que os nossos anteriores não tenham sido deploráveis, mas ajustá-los à realidade dos céus. Porque ajustá-los à realidade da terra é piorar. Sempre. É verdade. E o bom é quando a gente aprende com as primeiras chances perdidas e tem as segundas. Acho que uma das situações mais paradigmáticas para mim foi a questão da criação das filhas, porque eu e os parentes da minha esposa morando em lugares diferentes, em cidades diferentes, em estados diferentes. Na primeira, eu falei, não precisa chamar parente nenhum aqui que a gente não vai precisar de ninguém para ajudar a criar filha, a gente dá conta. Sempre eu tive uma criação muito autônoma, independente. Quando fiquei tempos e tempos sem dormir, porque a primeira filha dormia muito pouco, e aí baixou a sogra lá em casa, foi de grande ajuda. Quando foi nascer a segunda filha, virei para minha esposa uma semana antes e falei, vem cá, já ligou para sua mãe para vir para cá? Tive uma segunda chance, como minha sogra me ajudou na segunda chance, pastor Heitor. A gente não pode viver a rigidez de postura nenhuma. A rigidez é burrice, né? A flexibilidade é sempre uma coisa inteligente. E a segunda chance sempre vem e nós não podemos perder. Porque chance já é uma coisa complicada de se ter na vida. É verdade. Quando a gente perde a primeira, a segunda é pouco provável. E se vem a segunda, aí seria burrice não agarrar, não nos atracarmos com ela de unhas e dentes, né? E quanto mais a gente vai amadurecendo, a gente tem que estar atento a isso. Por quê? As chances vão ficando mais escassas, a gente deve tentar já aprender na primeira chance, não é? Porque a vida vai passando, né? E as oportunidades, elas vão se reduzindo naturalmente pelo próprio processo da vida. Maravilha, pastor. Este foi o nosso bloco de hoje, li e gostei. E vamos continuando trazendo coisas boas que tenhamos lido para nosso deleite espiritual e para informar e esclarecer as pessoas, nossos telespectadores. Obrigado. Próximo sábado sairemos aqui com li e gostei no programa Tudo pela Graça. Um abraço e bom fim de semana para você. Tudo pela graça. Tudo pela graça.